Olá, meu irmão e minha irmã. Aqui quem fala é o irmão Douglas. E hoje eu queria perguntar para cada um de vocês se para vocês já chegou esta hora aqui. Hora em que você tem que voltar para o Evangelho genuíno, Senhor Jesus. Essa hora já chegou para você? Ou seja, você já fez isso? Você já tomou a decisão simples de voltar para o Evangelho genuíno do Senhor Jesus? Porque quando nós lemos as Escrituras, nós ficamos sabendo que muitas pessoas iriam tolerar de boa mente quem iria vir pregando um evangelho, um outro evangelho. E isso foi escrito lá no primeiro século, onde na igreja de Corinto, por exemplo, as pessoas estavam tolerando quem vinha pregando outro evangelho. E de lá para cá, isso só veio aumentando, só veio acontecendo mais. E hoje, no século XXI, isso já está acontecendo em todas as denominações evangélicas que existem no mundo de forma geral. Essa é a realidade. Então, por isso que eu estou perguntando para você, porque com certeza você está em uma dessas denominações onde a pregação do outro evangelho é pregado. Talvez você não tenha se dado conta disso ainda. Talvez não tenha percebido. E se você não percebeu, isso significa que você está tolerando de boa mente a pregação de um outro evangelho. Então você não pode mais ficar nessa situação. Você não pode ficar tolerando isso mais. Isso é um procedimento errado, que você não deve participar disso. E a única forma de você não participar mais disso é você entendendo que chegou a hora de você voltar para o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. É isso que você tem que fazer. Se você quiser viver no presente século de uma forma que você possa agradar ao Senhor Jesus em todo o tempo, a decisão certa a se tomar é essa. Não deixe que pastores, bispos e apóstolos te manipulem, te façam crer no evangelho que não é o evangelho que o Senhor Jesus pregou. Porque não é. Esse é um fato. As consequências mostram que o evangelho que está sendo pregado hoje nas denominações não é o evangelho genuíno, puro e simples do Senhor Jesus. E se não é, o que você está fazendo aí? O que você está fazendo nessas denominações? Você está praticando o quê? Você está agindo de forma errada. Você está agindo contra as sãs palavras do Senhor Jesus. Você está sendo ensinado, o que está sendo ensinado para você é outra doutrina. É isso que você tem que entender. E se você entender isso hoje, você tem que fazer com que esse entendimento possa te levar a sair, a fugir desse erro, a escapar, a sair fora. Porque você não pode compactuar com isso. Você não pode participar, consentir. Você não pode ser conivente com essa situação. Não, porque o Senhor Jesus não te chamou para isso. Pelo contrário, Ele te chamou para fugir disso, escapar, sair fora. Porque o Senhor Jesus pregou o evangelho do reino. E é esse evangelho para o qual você tem que voltar, o evangelho do reino. Porque o evangelho que está sendo pregado nas denominações hoje não tem nada a ver com o evangelho segundo o Senhor Jesus, que ele pregou. É diferente, é oposto, é o contrário. E isso está prejudicando a sua vida física e espiritual, de forma que o seu corpo, alma e espírito estão sofrendo as consequências desse erro que você está tolerando.
de boa mente. Você diz amém. Você diz aleluia quando ouve esses pastores, bispos e apóstolos pregando, falando certas palavras. E você concorda quando diz amém. Você dá aleluia. Você louva a Deus quando ouve uma palavra errada, pensando que é certa, só porque vem da boca de um pastor, de um bispo, de um apóstolo. Só que, se você parar para analisar, segundo as Escrituras e segundo a verdade do Senhor Jesus, você vai ver que muitas dessas coisas que são pregadas, são ensinadas e que você ouve, não estão de acordo com a sã doutrina que o Senhor Jesus ensinou. Essa é a verdade. Então, ao constatar isso, o que você tem que fazer? Você tem que fugir, escapar e sair fora disso. Porque isso não é evangelho genuíno, puro e simples, em tempo algum. Pelo contrário, é um evangelho misturado, deturpado e pervertido, com o objetivo de deturpar a sua vida, de perverter a sua vida. E muitas pessoas estão sendo pervertidas por causa disso. A fé de muitos está sendo pervertida por causa disso. Elas começam a acreditar em outras coisas erradas. Misticismo, comércio, fábulas, invencionices e outras coisas mais, que só prejudicam, só atrapalham, só levam as pessoas para se desviarem da verdade. Esse é o intuito. Esse é o objetivo dessas pessoas, que hoje são pastores, bispos e apóstolos, se desviar da verdade. Eles não têm compromisso nenhum com o Senhor Jesus. Não têm compromisso nenhum com a verdade, porque já se desviaram dela há muito tempo. Eles estão agindo contra a verdade do Senhor Jesus. Isso é um fato. Dá para se ver, dá para se notar, dá para perceber isso. Você pode ver isso claramente acontecendo. Então, é necessário que você entenda que chegou a hora, é tempo de voltar ao evangelho genuíno, que é a permanente boa notícia. Esta mensagem aqui é para você, hoje no século XXI, acordar e perceber que você está sendo induzido ao erro, porque os pastores, bispos e apóstolos, eles não conhecem o evangelho genuíno, puro e simples. Não, eles não conhecem isso. Não mesmo. O que eles conhecem é um outro evangelho, um outro Jesus, espírito diferente, ensinos de demônios, várias doutrinas estranhas, comércio, misticismo. É isso que eles conhecem. Profecias do próprio coração, palavras fictícias, inventadas, para fazer comércio às pessoas. Nisso, eles aplicam isso aí para as pessoas, para fazerem com que as pessoas continuem lendo Moisés, continuem entregando mensalmente 10% do seu salário, que eles chamam de dízimos de dinheiro, para eles, para sustentar os templos construídos por mãos humanas, que é onde eles exercem a primazia e o domínio, que são as denominações, onde você está. Você está indo, você sai de sua casa para ir a uma denominação, onde tem um pastor ali que exerce a primazia e o domínio sobre você. E isso não é certo, porque, pelo que está escrito, e pelo que o próprio Senhor Jesus ensinou, só há um pastor. Na Epístola de Pedro você vai ver isso, que aquelas pessoas se converteram ao pastor e bispo da alma delas, que é Cristo Jesus. Ora, se alguém se converte ao pastor e bispo da alma, que é o Senhor Jesus, você vai precisar de outro pastor, de outro bispo, para quê? Se Cristo Jesus é o único mediador entre Deus e os homens. Cristo Jesus, homem, é o único mediador entre Deus e os homens. Ou seja, entre você e eu e o nosso Deus e Pai, o único mediador é Cristo Jesus, mais ninguém. Ele é o único que intercede por nós e mais ninguém. Isso está escrito, é verdade. Então,
Não estou aqui para enganar ninguém. Pelo contrário, estou tentando aqui mostrar claramente que você é que tem que sair do engano, porque você está sendo enganado por alguém, não é por mim, e nem pelo Senhor Jesus. Você não está sendo enganado pelo evangelho genuíno. Pelo contrário, você está sendo enganado pelo evangelho misturado, deturpado e pervertido. Então você não pode mais participar disso. Você tem que escapar, você tem que sair fora. O Senhor Jesus está te dando a chance de sair fora. Mas é você que tem que decidir. Você tem que decidir por si mesmo. Essa decisão é uma decisão pessoal. A minha decisão foi pessoal. Quando, em 2015, eu saí das denominações para sempre. Porque eu vi, eu percebi, o Senhor Jesus abriu meus olhos para eu ver a realidade. Que lá dentro da denominação que eu estava, aquele pastor, infelizmente, ele não estava procedendo corretamente segundo a verdade do evangelho genuíno. Eu constatei isso, eu vi isso. E ao constatar isso, eu tomei a decisão de sair para sempre dessas denominações. Não vou mais voltar. Prefiro ficar com o Senhor Jesus. Prefiro me manter firme na graça genuína. Prefiro viver segundo o evangelho genuíno. Esse tem que ser o seu objetivo também. Porque se você não entender que chegou a hora de você voltar para o evangelho genuíno, você vai continuar sendo envolvido e enredado pelo engano do evangelho misturado, deturpado e pervertido, que está arruinando a sua vida. Evangelho misturado, deturpado e pervertido é o fermento que está apodrecendo a sua vida, estragando, causando mal, te desviando da verdade. Essa é a realidade em que muitas pessoas estão. Muitas pessoas hoje estão nessa condição, por aí nas denominações. E isso significa que eles estão tolerando de boa mente. Eles aceitam, acham normal, eles continuam. A cegueira do entendimento leva eles a continuar nisso aí. Só que, quando um cego guia outro cego, isso significa que ambos cairão no barranco. Pode ser você um desses cegos, que está sendo guiado por outros cegos. Assim, ambos cairão no barranco, porque ambos não estão vivendo no evangelho genuíno do Senhor Jesus. Essa é a realidade, pessoal. Sinto muito em falar isso, mas essa é a grande e patética realidade que muitos estão vivendo. E não acordaram para isso ainda. Estão dormindo. Dormindo mesmo, literalmente falando. Espiritualmente falando. Então, eu não posso ficar aqui de braços cruzados. Eu tenho que fazer alguma coisa. Porque, apesar de tudo, você é meu irmão em Cristo. Nós temos uma irmandade espalhada pelo mundo. Nós temos que estar unidos em comunhão com Cristo Jesus, na nova aliança, instituída com base em superiores promessas. Então, nós devemos ser igreja do Senhor Jesus, edificados nele, que é a pedra angular de nossas vidas. Nós temos que estar unidos no corpo de Cristo, como corpo de Cristo, que é indivisível. E para que não haja divisão no corpo de Cristo, nós temos que entender que é necessário estarmos juntos, no mesmo corpo, que é o corpo de Cristo, que é a igreja, que ele edificou sobre a pedra. A igreja do Senhor Jesus é aquela que ele edificou sobre a pedra. Ou seja, eu e você, porque fomos comprados por um bom preço, fomos comprados pelo sangue do Senhor Jesus como igreja do Deus vivo e verdadeiro. Agora nós devemos viver para o inteiro agrado do Senhor Jesus, sempre, dia após dia, até o fim de nossa carreira. Durante todo o tempo que resta de nossa peregrinação tem que ser assim. E para ser assim, de fato e de verdade, principalmente aos olhos do Senhor Jesus, todos hoje têm que tomar a decisão, têm que entender que chegou a hora de voltar para o evangelho genuíno.
É isso que todos têm que fazer, de forma unânime. É hora de deixar esses templos construídos por mãos humanas, que são as denominações, vazios de pessoas, só com os bancos lá dentro. Se o pastor, o bispo, o apóstolo não quiser sair, não entender que chegou a hora, problema deles. Eles é que vão se ver com Deus. Mas eu e você temos que voltar. Essa é a atitude certa que tem que acontecer hoje. E eu espero que todos entendam isso. Porque nós devemos entender que existe o Evangelho. Nós devemos pregar, porque o Senhor Jesus disse, e será pregado esse Evangelho do Reino a toda criatura, para testemunha a todas as nações. Então virá o fim. Quem tem que pregar esse Evangelho do Reino é você e eu. Então nós temos que ter essa responsabilidade de entender que devemos voltar para o Evangelho genuíno para podermos pregar esse Evangelho. Genuíno, puro e simples, para que todas as pessoas possam ouvir. Essa missão foi dada a cada um de nós. Então agora nós devemos entender isso. Chegou a hora de voltar para o Evangelho genuíno, sim. Eu espero que todos façam isso. Para que assim a Igreja do Senhor Jesus possa ser uma igreja que viva para sempre, para o inteiro agrado do Senhor Jesus. Essa é a mensagem de hoje para todos os irmãos que são em Cristo. Em nome do Senhor Jesus. Amém.